Olá, pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Mar do Sertão, Candoca desmaiará dentro da igreja. A moça, abalada com os últimos acontecimentos de sua vida, decidirá ir ao local para pedir um conselho ao padre. Mas o que ela não imagina ao adentrar na igreja, que ela verá que está um pouco mais vazia que de costume, nem mesmo encontrará o padre. O vigário não estará por ali. Candoca estranhará e decidirá se sentar para esperar por um momento. Com a demora, a mulher então irá procurar pelo vigário no confessionário, mas ao chegar perto, ouvirá uma confissão e tanto. Me perdoa, meu Deus, eu pequei. Candoca, com vergonha de estar ouvindo a confissão alheia, tentará sair de perto, mas de repente a médica reconhecerá aquela voz e, assustada, ela decidirá ouvir mais um tiquinho. Oxe, essa é a voz do padre? E o padre pecou? Neste momento, o padre continuará sua confissão. A Candoca, com vergonha por estar ouvindo a conversa alheia, tentará sair de fininha, mas logo ela ouvirá algo importante. A médica ficará de olhos arregalados e, ao perceber que realmente se trata do padre Zezo, ela cairá dura no chão. Com o barulho de Candoca se estabacando no chão, o padre sairá correndo de dentro do confessionário e, ao ver Candoca caída ali, dirá: Meu Deus do céu, mas o que aconteceu com a médica? Ele ajudará a jovem a se levantar. A mãe de Manduca, um pouco zonza, olhará fixo para o padre e o homem engolirá seco, sem nem imaginar que a mocinha ouviu o seu segredo mais obscuro. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, aproveita para curtir o vídeo clicando no botão de joinha aí embaixo. E também já aproveita para me dizer o que você tem achado da novela Mar do Sertão. De 0 a 10, qual nota você daria? Além disso, com quem você gostaria que Candoca ficasse na reta final? Preferem que a jovem tenha um final feliz com o Tertulinho ou Zé Paulino? Qual dos dois você gosta mais? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Vou ler todos os comentários e opiniões que vocês deixarem. Feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Muito preocupado com a saúde de Candoca, o padre perguntará o que ocorreu com a mocinha. Em estado de choque, Candoca dirá: Não é nada, eu estou bem. Em seguida, o vigário pedirá para que ela permaneça sentada e correrá para pegar um copo de água para a médica. Ao ver que Candoca está se acalmando e voltando a si, o homem a indagará sobre o que ocorreu. Imediatamente, Candoca se lembrará do que ouviu sobre o padre e tentará desconversar, dizendo que não é nada e que teve apenas um mal-estar súbito por conta do calor e que já precisa ir embora. Mas o vigário insistirá. O homem terá medo de Candoca ter ouvido seu pior segredo e perguntará para ela: Candoca, a senhora não ouviu mesmo não a minha confissão, não é? Ou a senhora não tem vergonha de ficar ouvindo as conversas alheias? A Candoca dirá que longe dela ouvir qualquer coisa dos outros e que estava apenas de passagem procurando por ele e que foi de repente que desmaiou. Candoca afirmará que o padre pode ficar tranquilinho, pois não ouviu absolutamente nada. A moça continuará mentindo para o vigário, com medo dele saber que ela já descobriu os seus podres. Mas, com medo de que Candoca tenha ouvido, o padre continuará insistindo. Envergonhado, ele dirá:
Minha filha, olha, é muito feio mentir pro padre. Espero que você não esteja mentindo para mim. A Candoca dará um chega para lá no vigário, dizendo que não mentiu coisa nenhuma e que não é mulher disso. A menina estará tão assustada que nem mesmo conseguirá revelar a verdade ao vigário. Com vergonha de suas atitudes, a Candoca sairá da igreja o mais rápido possível, mas o padre estará um tanto quanto apreensivo, afinal não irá querer que o seu segredo se espalhe pela cidade toda. Muito nervoso, ele dirá: minha Nossa Senhora, eu espero que a Candoca não tenha ouvido mesmo, esse segredo não pode sair daqui, o que vai ser de mim se alguém descobre? Ninguém mais vai vir à missa. A menina então voltará para seu consultório e o padre, porém, continuará atrás de Candoca. Aonde Candoca for, o padre tentará conversar com ela, mas a médica passará a fugir do padre como o diabo foge da cruz. Depois de tantos dias de aperreio, o padre decidirá ter um embate frente a frente com Candoca. O vigário estará na igreja rezando a Deus e dirá: meu Deus, eu preciso de uma direção, as coisas não podem ficar assim, eu não aguento mais ficar nessa agonia sem saber se a médica sabe ou não sabe do meu segredo, o que é que eu faço? Zezo neste momento terá uma iluminação e conseguirá ter uma ideia do que fazer. O padre, sem conseguir falar com Candoca, já que a moça se esquiva dele todas as vezes, decidirá marcar uma consulta com ela. Ele então irá até o posto médico e, ao ver Candoca, a moça já ficará de olhos arregalados e voltará para sua sala. Por fim, o vigário conseguirá marcar a sua consulta, mas ao ver que ele já saiu do local, imediatamente Candoca irá falar com a recepcionista, que lhe informará que ela terá uma consulta com Zezo no dia seguinte. A apreensiva Candoca dirá: meu Deus, como que eu vou encarar esse homem? Eu não posso falar com ele, não quero ficar sozinha com ele. Neste instante, quem aparecerá será Lorena. Ao ver que a amiga está muito estranha, a fofoqueira perguntará o que está acontecendo. Candoca, apreensiva, pedirá: Lorena, eu preciso falar com você, mas você precisa guardar segredo. A mulher perguntará o que aconteceu com sua amiga e Candoca então levará Lorena para que conversem em seu consultório. Neste instante, Candoca dirá: Lorena, eu descobri uma coisa muito séria sobre o padre daqui da cidade, o Zezo, mas eu não posso contar para ninguém e não quero ficar a sós com ele. A Lorena, com medo, perguntará do que Candoca está falando. Neste instante, Candoca dirá: acontece, Lorena, que eu ouvi uma confissão do padre sem querer, mas acabei descobrindo algo terrível sobre ele. Com medo, Lorena dirá: minha Nossa Senhora, Candoca, mas isso é pecado, ouvir confissão de padre, que horror! A Candoca dirá que foi sem querer, mas que ficou tão assustada que chegou a desmaiar e que agora não sabe o que fazer. A Lorena dirá que nem quer saber este segredo, porque vai que fica amaldiçoada. Candoca, porém, dirá: ai, Lorena, vira essa boca para lá, eu não quero ficar amaldiçoada também não, e isso é besteira sua. Amanhã eu vou ter que enfrentar este homem. A Lorena pede para que Candoca se acalme e pergunta se ela tem certeza sobre o que ouviu. A mulher afirma que tem e já estará suando frio para sua consulta com o padre. Mas no dia seguinte, Candoca terá que enfrentar os seus medos, pois bem cedo o padre aparecerá no seu consultório. Zezo estará nervoso como Candoca, e então os dois mal conversarão.
A mulher perguntará o que ele está sentindo e o padre então desabafará. Eu estou sentindo nervoso, Candoca, muito nervoso. A Candoca perguntará do que ele está falando e dirá para ele que ele está se referindo ao seu físico, se está sentindo alguma dor. O padre Zezo então dirá: Tô, Candoca, eu tô com dor de cabeça, porque eu não sei se você ouviu ou não a minha confissão. A mocinha imediatamente ficará de olhos arregalados e dirá que não ouviu coisa nenhuma. O padre, porém, avisará que ele não é bobo e que tem percebido que ela tem fugido de sua presença a todo custo. A Candoca então explica que não é nada disso que ele está pensando, mas neste momento o padre revela toda a sua situação. Candoca, minha filha, eu sei que você ouviu a confissão, não adianta mentir. Você nunca foi de destratar ninguém e agora foge de mim. A Candoca então suspirará e pedirá perdão ao padre por ter ouvido a sua confissão. O homem, porém, dirá: Candoca, eu preciso te contar a verdade. Quando você desmaiou, eu não tinha terminado de falar. Eu sei que você ouviu eu dizendo que abandonei uma mulher grávida. A Candoca engolirá seco e dirá que foi isso mesmo e que não sabia que o padre já teve uma mulher. Imediatamente, Zezo explica que se envolveu com uma mulher no passado e a abandonou grávida porque ele já era padre e não queria largar a batina, mas que hoje sofre muito com isso. Imediatamente, Candoca entenderá a situação do homem. Zezo ainda explicará que tinha medo que a mocinha fosse rejeitada por sua família por ter se envolvido com um padre e, por isso, foi embora. Candoca entenderá o lado do homem e avisará que sua boca é um túmulo que não contará nada para ninguém. Em seguida, ela afirmará que desmaiou de nervoso, mas que não imaginava que toda essa história era sobre isso, que foi muito bom ele se explicar para não achar que era um canalha. Os dois então finalmente se entenderão e Candoca fechará o bico. Mas nos próximos capítulos da novela, outro grande mistério de Mar do Sertão irá ser desvendado. A pergunta é se José e Tertulinho são realmente irmãos. Essa dúvida vem pairando no ar desde o momento em que ambos estão na mira do coronel Tertúlio. E o homem, apesar de amargar com muitas pessoas, gosta muito de José, mesmo Tertulinho odiando o rapaz definitivamente. Acontece que a dúvida será verdadeira e ambos serão filhos do coronel Tertúlio. Desde que a novela começou, fortes sinais indicam que a teoria faz sentido. Sendo assim, os dois rivais principais levarão um choque ao descobrir a verdade, principalmente porque Tertulinho simplesmente odeia José e já fez grandes maldades contra o rapaz e pretende fazer muito mais. Após perder Candoca para Tertulinho, José retornou do mundo dos mortos para fazer justiça e reconquistar o amor de sua vida. Com isso, o ódio de um por outro cresceu ainda mais. Acontece que na novela algumas pistas mostram que José e Tertulinho são realmente irmãos, o que fará com que essa situação se agrave ainda mais. A principal pista é o apego do coronel por José, que não consegue esconder de ninguém que gosta muito do rapaz. Desde que era vaqueiro, José era o homem de confiança do poderoso coronel. Tertúlio chegou a afirmar que tinha mais apreço por ele do que pelo frouxo do Tertulinho. Além disso, Deodora já percebeu todo esse apego e deixou claro suas críticas ao marido, sobretudo após o falso falecimento de José. Para completar, após a tragédia, o coronel afirmou que tinha um acordo com Daomé.
Sendo assim, ele pode ter entregado José para o empregado criar como fosse seu próprio filho. Acontece que, conforme a rivalidade entre os dois cresce, Tertúlio deve abrir a boca para revelar o segredo, ao perceber que Tertulinho não tem limites e que até mesmo contratou um homem para eliminar o concorrente. O coronel Tertúlio, então, finalmente decidirá agir para evitar que o pior aconteça entre seus herdeiros. A teoria é que este segredo será revelado muito em breve, com o suposto falecimento de Tertúlio. O coronel deve contar tudo antes de bater a bota, selando o destino dos dois rapazes, que continuarão a se odiar ainda mais por conta disso. Tertulinho, não querendo dividir Candoca e muito menos a herança de seu pai, fará de tudo para afastar José, e inclusive com as próprias mãos. O pilantra deixará bem claro que está em guerra contra o rapaz quando tentar eliminá-lo ele mesmo. O José, que não é bobo nem nada, não ficará de braços cruzados e a guerra entre os dois se acirrará cada vez mais. Candoca, que estará no meio do fogo cruzado, tentará apaziguar as coisas e abandonará José e também Tertulinho para que os irmãos parem com a briga definitivamente. Acontece que o amor irá falar mais alto, e quando descobrir os podres sobre Tertulinho, a médica não pensará duas vezes para voltar para os braços de José. Furioso, Tertulinho garantirá que Candoca não fique com ninguém e agora desejará eliminar a própria médica. Sem escrúpulos, Tertulinho armará uma armadilha, deixando a vida da profissional da saúde em grande risco. Mas e aí, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Mar do Sertão? O que acharam do segredo do Padre Zezo? Imaginavam que ele tivesse um passado obscuro? Além disso, já imaginavam também que Tertulinho e José eram irmãos? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar neste vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.